Pois muito bem, que responsa! Estamos aqui no segundo episódio do Cafezinho para Inovação e da Inovação. Sempre vou começar assim, estamos aqui ao lado da... Jade, é um prazer estar aqui com vocês nessa segunda mesa, com esse episódio assim recheado do puro suco da inovação belo-horizontina, assim. Então, muito obrigada por terem topado esse convite. E só para não deixar de falar, sou o Pedro Prates, estamos aqui começando com as damas Super Francis Aquino, merece palmas, vai! Eu vou ler o currículo dessas pessoas, porque eu conheço, mas vai que eu deixo alguma coisa de fora, né? Olha só, mentora de carreira, e seja carreira digital, presencial, LinkedIn e tudo mais, palestrante de inovação e diversidade, consultora executiva de transformação cultural, inovação, agilidade, educação executiva, comunicação corporativa e de app, presidente do Conselho de Inovação e Indústria Criativa da Seminas e muito mais. Seja bem-vinda, Francis. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês nesse segundo episódio, falando sobre o que a gente mais gosta, que é comunicação num veículo de comunicação. Então, agradeço a Casa Una, a Jade, você, Pedro Prates, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E faltam palavras, né? Eu poderia ficar aqui falando mais o tanto que a gente está feliz, né, Jade? Sim, com toda certeza. E claro, né? Super Diego Ferreira, um cara que eu também acompanho, assim como acompanha a Francis Óbvio. Olha só o Diego, o currículo dele. LinkedIn Creator, ficou até bonito, hein, Diego? Fala a verdade. Community Manager, que para quem não sabe é a gerência de comunidade que faz a roda rodar nesses centros de inovação todo. Desenvolvimento de marca para empresas, startups, OCS, ou seja, organizações da sociedade civil. Tem coisa legal para a gente falar sobre isso. Um S de ESG, mas muito mais do que isso, inclusive. Business Development, Social Impact, Networking, B2B e mais. Também tenho certeza que tem P2P aí, pessoas para pessoas e muitas outras coisas mais. Colunista do Portal Y e da revista BH Impress e muito mais, né, Diego? Seja bem-vindo. Muito obrigado por me chamar, estou super feliz de estar aqui. Eu acredito que esse podcast ele vai ser mais um que vai contribuir para o ambiente de podcast de Belo Horizonte, para falar de inovação, startups. Eu espero poder estar aqui para oferecer dicas, né, para startups e empresas que queiram utilizar o LinkedIn com mais eficiência. Então, muito obrigado por me chamar, pessoal. E eu acho que esse papo permeia mais do que startups e empresas, assim, né? As pessoas, enquanto marca pessoal. Acho que eu tenho uma história bem legal para contar sobre isso, que relaciona a Francis na minha carreira e o como que esse encontro me faz chegar até aqui, inclusive, assim. Então, acho que vai ser um papo massa hoje. Eu também tenho essa impressão de que a gente está numa mesa que não é, óbvio, qualquer mesa, mas que tem um cunho pessoal também. Me encontro com vocês em outros ambientes de Belo Horizonte e sempre, como você muito gosta de falar, né, Francis? Provocando para o melhor, para o movimento, tudo está em movimento. A gente vai entrar nessas pautas já, mas eu vim, olha só, eu gosto de vir com a camisa de Minas, vim de jaleco, que chama isso? Como chama mesmo? Blazer. Acho que o Diego vai saber melhor. É um blazer, favor, Diego. um blazer bem alinhado. Sabe por que também? Por respeito a vocês, porque que responsa, Jade. Entrevistar dois entrevistadores, né? Temos um ponto aí. Estamos aqui com a querida Francis, que é uma super jornalista, além de tudo, né? Não precisamos ficar lendo aqui, porque a gente não se resume ao que a gente faz. Inclusive, Jade tem uma bela provocação nesse sentido para vocês. E o Diego, que me contou, né, algumas vezes, que um dos hobbies, uma das coisas que ele mais gosta de fazer é entrevistar. E aí fica dentro de um lugar que a gente também gosta muito, inclusive valorizando vocês, pessoal que estão assistindo e nos escutando, que é a geração de conteúdo. Né? Então, o tempo que vocês estão destinando para escutar esse podcast tem que valer o tempo que vocês têm na vida de vocês também. E para a gente chegar nesse ponto, as boas perguntas muitas vezes são melhores do que as boas respostas. Então, realmente tem uma responsa bem grandona. Tá nesse aqui. lado aí, né, de entrevistador, Exato, realmente. Mesmo. E nesse sentido, que boa pergunta você teria para eles? Eu acho que para a gente começar essa conversa, assim, né, depois de uma bela leitura de currículo e um currículo muito extenso aí que transborda o que já foi dito aqui, a gente vem com uma tradição, né, Pedro, dentro do podcast, que é: quem é você sem me dizer o que você faz? Então, quem é Francis Aquino por trás da jornalista, por trás da influenciadora de LinkedIn? Bom,
Eu sou uma mulher que olha para o futuro, passa uma boa parte do dia nele e depois volta para o presente e tenta levar mais pessoas juntos para esse outro espaço. Uau, fiquei até sem palavras. Mas olha, vou te dizer, Você gosta de poema, eu sei. muita poesia em tudo mesmo. Mas eu vi na hora que a Jade fez a pergunta, o Diego soltou um sorrisinho ali que eu acho que ele até agradeceu, falou, não, ainda bem que a Francis foi primeiro. Duvido, tô curiosa para ouvir o Deu Diego. tempo pra pensar? Não é uma pergunta tão complexa assim pra se dizer. Eu sou basicamente um Belo Horizontino que, como muitos mineiros, come quieto, mas que gosta muito de conectar as pessoas de alguma forma. Então, como eu cresci sendo assim uma pessoa um tanto quanto reclusa, meio que não gostava muito de conversar com os outros, eu fui entendendo com o tempo, né, que algo que é muito importante é conectar as pessoas de alguma forma, seja por um objetivo em comum ou uma causa, por exemplo. Então, eu sou uma pessoa que gosta de conectar os outros. Se essa conexão gera algo positivo, melhor ainda. Então, eu acho que seria um bom resumo. Do Que eu legal. sou. Muito bom. Eu fiquei aqui meio sem palavras, viu? Eu comecei a repensar, porque a primeira vez que alguém me perguntou isso, eu precisei de fato, né, ter essa resposta para mim, porque essa é a questão. A gente pode ir num monte de filosofia que iria para Ikigai, né, que é a convergência do que você é bom, o que o mundo precisa, o que o mundo paga para, a sua paixão, essa convergência é um pouco de um propósito de vida e tudo mais, mas para além disso, a resposta é para a gente, né? Agora é incrível porque quem está nos escutando teve a oportunidade de refletir também. Então, vocês de casa, quem são vocês, sem precisar dizer o que fazem. E, nesta linha, né, vocês acabaram trazendo, por meio da fala do Diego e também da Francis, um ponto importante, que é esse da conexão. Eu entendo que a comunicação também vai muito nesse sentido, né? E vocês, além de tudo, além de serem pessoas incríveis, que fazem isso, né, com a razão do coração, que é aquela intuição que a gente não sabe explicar muito bem de onde vem e que faz a gente se mover para o bem, né? Além de tudo isso, vocês são pessoas que conhecem muito bem do LinkedIn, das novas ferramentas. Como é que a gente, para começar a esquentar esse papo, inspirando as pessoas que estão em casa também para utilizar essas ferramentas a favor, o que vocês têm para nos dizer, assim, nesse sentido, sabe? Como essa tecnologia está surgindo, ou já está posta à mesa, né? Enfim, uma pergunta bem aberta mesmo. Fala um pouco para a gente sobre isso. Quer começar, Francis? Eu não, eu já tô assim, o LinkedIn tá quase no descendo o hype, assim, porque já teve a época do... Gente, eu acho que se bobear, LinkedIn, eu tenho a minha conta, vai denunciar a minha idade, mas eu acho que é mais de 10, 11, 12 10, 11 anos. E quando eu entrei no LinkedIn, comecei a utilizar, o pessoal começou a falar que eu era blogueirinha. Assim, Olha só. o que você está fazendo, blogueirinha e tal, mas num desmerecimento. E a gente já percebia, pelo menos eu já percebia aquela ferramenta como a ferramenta do que você trouxe muito bem, né? E o Diego também, de conexão, né? De estar num propósito, num objetivo claro, que é o que o LinkedIn faz, por isso que é uma plataforma que não se vendeu como aconteceu com as outras redes sociais, né, que foram surgindo, e vai evoluindo a própria ferramenta a partir do seu propósito. Se antes era um lugar para se buscar emprego, passou-se a ser um lugar de conexões, onde você Exatamente. até ressignifica tudo o que se pergunta ali, né, de cargo, onde você passou e tal, e o mais valioso está no final, que fica uma dica aí para o pessoal do LinkedIn, às vezes mudar a ordem. Tem uma parte que eu adoro, que é a parte dos destaques, que você resume muito bem, aí é uma Exatamente. inteligência, Uma vitrine. né, uma vitrine, que é a primeira pergunta que vocês trouxeram aí, sem falar o que você faz, quem é você na fila do pão. E para mim, a última parte também é a parte mais essencial, que são as recomendações. Você pode prometer a sua vitrine, Exatamente. mas no final das contas, quem de fato fala sobre o que você faz? E para você, Diego? Bem, é engraçado que essa semana eu recebi uma notificação do LinkedIn que eu fiz 6 anos de aniversário, de ter um perfil lá. Quando eu comecei no LinkedIn, foi basicamente para procurar emprego.
porque novamente, a plataforma começou dessa maneira. Só que mais para frente eu entrei numa startup e o meu papel dentro da startup era desenvolver a marca da startup do LinkedIn. Então eu fui aprendendo de alguma forma. Os anos se passaram e hoje o LinkedIn não é nem só comunicação. Tem setores dentro de empresas e startups que usam o LinkedIn, por exemplo, para recrutar talentos. Você tem equipes de vendas que estão lá desenvolvendo negócios, parcerias. Você tem equipe de startups que estão procurando investimento. Também você tem organizações sociais que estão lá procurando voluntários, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo de como isso é importante. Teve algumas edições do TEDx aqui em Belo Horizonte, né? O TEDx Savassi e o PUC Minas, por exemplo. Eu era Teve de responsável... Belo Horizonte também, Também, com a Praça das exatamente. E a minha função nesse TEDx era procurar voluntários para o TEDx. E eu fazia isso pelo LinkedIn, esse recrutamento, exatamente pelo LinkedIn. Então, quando hoje eu participo de algum programa de aceleração com startups, ou faço uma mentoria com a empresa, ou né, uma organização social, eu tento mostrar da melhor maneira possível que o LinkedIn é muito comunicação, obviamente empresarial, ou para uma startup, ou uma organização, mas é uma ferramenta essencial, seja para você que está desenvolvendo uma agenda de comunicação, uma estratégia de vendas, quer procurar parcerias, tem aquela vaga ali que está emperrada há um tempão, você quer encontrar um talento para ela. Então, isso só vai funcionar se a empresa ou a iniciativa em si criar uma cultura interna de utilização da plataforma. Quando isso acontece, aí você pode ter certeza que essa iniciativa vai crescer muito na plataforma. Mas aí vem um porém, porque a comunicação de empresas, startups, ONGs e o LinkedIn, ela necessariamente não desenvolve só na marca, porque as pessoas entram no LinkedIn só não para saber sobre a marca, mas sobre as pessoas que atuam lá. Então você não vai entrar no Instagram para saber quem é o diretor de RH daquela empresa, mas no LinkedIn você possivelmente vai fazer isso. Então é uma comunicação de marca empresarial e das pessoas que atuam nessa marca. Se você juntar essas duas comunicações nessas colunas, vai definitivamente ter um crescimento muito bom ali na plataforma. Maravilhoso. Eu acho que esse comentário é interessante, porque eu, como representante do Engenheiros Sem Fronteiras, a gente encerrou até recentemente o processo seletivo aqui para atuar em Belo Horizonte, que foi o LinkedIn, a melhor porta de entrada, assim. Os perfis mais aderentes à organização foram pessoas que eu percebi que stalkearam os nossos perfis. Então, aquela notificação, né? Fulano visitou o seu perfil. Tinham pelo menos 4 ou 5 voluntários que tinham visitado o meu perfil e de outros membros da organização antes de se inscreverem e vieram pelas publicações que foram feitas lá. E elas foram muito mais assertivas do que as feitas no Instagram. E olha que o Instagram a gente acabou movimentando com muito mais frequência, assim, né? A gente tá mais conectado na rede e tal. E o LinkedIn foram 1 ou 2 postagens, mas que foram muito suficientes para atrair para a organização essas pessoas. E não só voluntários, mas parcerias estratégicas também, Exatamente. né? Ano passado, um dos nossos projetos foi financiado por uma empresa muito grande. E a diretora de inovação daquela empresa chegou na organização porque ela chegou no meu LinkedIn e aí conseguiu chegar no LinkedIn da página e a gente fez uma parceria bem legal com essa empresa. Então, acho que é incrível. massa. É bom destacar que você vê organizações gigantescas no LinkedIn, como a Greenpeace, por exemplo, mas algo que é bom dizer é que o perfil do voluntário do LinkedIn é diferente. Porque a pessoa que procura trabalho voluntário no LinkedIn, ela entende que o trabalho voluntário tem conexão com desenvolvimento profissional e oportunidades no mercado. Então, se você conseguir fazer um tipo de comunicação no qual você consiga passar para os possíveis voluntários que ser voluntário naquela iniciativa vai abrir alguma porta, você vai se desenvolver de alguma forma, então, com certeza, você vai conseguir bons voluntários no LinkedIn. Então, que bom que a sua organização utilizou, porque muitas fazem isso. E tem o LinkedIn for Non-Profits. Então, o LinkedIn mesmo investe no ambiente de terceiro setor impacto social, bastante. Muito bom isso. E quando a gente fala sobre comunicar, né? Eu sempre me lembro que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Lembra desse evento que a gente participou junto, Francis? Então, de certa forma, é inevitável a gente pensar, né? Onde é que está chegando a nossa fala, né? E eu queria saber de vocês, assim, para a gente reverberar isso. Porque os indicadores do LinkedIn são muito importantes, inclusive, para você balizar a sua estratégia de comunicação, né? Então, que dicas vocês teriam nesse sentido, uma vez que a gente está falando aqui sobre gerar impacto? Então, a definição do público, ou pelo menos entender para onde você está caminhando com
com aquela geração de conteúdo, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu só queria fazer um complemento na pergunta do Pedro, porque eu escutei desde quando eu cruzei com a Francis na vida, eu escuto uma expressão dela que eu acho que complementa muito, tem que fazer barulho, né? Então, assim, o como fazer barulho dentro dessas métricas e como que a gente usa essa ferramenta a nosso favor, né? É interessante você trazer isso, porque eu não tenho dúvidas que toda a minha projeção de carreira, né, de estagiário a uma carreira executiva, ela foi porque meu berço foi TI, né? Então eu sou, denunciar a idade de novo, mas a gente tem problema nenhum com etarismo, eu adoro a minha idade. Mas eu comecei no processamento de dados. E quando você tem a tela preta, começa a codar e desenvolver, você começa a ter que ter um racional, né, daquele framework, daquele desenho, de otimizar a quantidade de linhas, senão se atrasa muito o processamento do resultado que aquele programa, né, que aquela linguagem precisa trazer. E quando eu conecto esse conhecimento com o jornalismo, eu já entro na era do jornalismo digital. E dentro do jornalismo digital, a gente não tinha esses desenvolvimentos prontos. A gente tinha que desenvolver as páginas. Mas sempre me preocupou a questão do cliente, da escuta, do consumidor. E a comunicação, historicamente, ela sempre foi uma área que ocupou um espaço, e um espaço que não era o espaço de decisão, porque não se metrificava, não se tinha gestão da comunicação. E quando vem o Google Analytics, né? Então, se você tem um site, o seu site não tem um link ali de uma página do Google Analytics, tem um problema. Por quê? Porque você não está medindo. Se você não está medindo, você não está tendo insights, você não está fazendo perguntas e você não está gerenciando. Isso eu estou falando num processo de você ser um profissional que questiona, independente, a gente falou de ser entrevistador, né? De um profissional que questiona o que está sendo posto. E nós estamos numa sociedade de inferências, né? E a gente precisa validar essas hipóteses. Então, trazendo isso para a questão do LinkedIn, das dicas que o Pedro trouxe bem, de nada adianta você começar um projeto sem um objetivo claro. A gente fala isso muito no mercado, né? No mercado não, qualquer empresa vai querer colocar para vocês os OKRs, né? Então, se você não tem um objetivo claro e um plano de ação e o acompanhamento desse plano de ação para fazer com que aquele produto, que é sua página pessoal ou sua corporate page, para de fato ver se está atingindo, ou você ao longo dessa análise ir balizando esses resultados, você está à deriva. Então, primeiro passo, isso para qualquer projeto, inclusive para cuidar da tua vitrine profissional. Perfeito. No LinkedIn. Tem um objetivo claro. Não entra sem saber o que é isso, porque não é playground. Vai ficar feio, as pessoas vão ver, vai chegar o seu conteúdo nelas e você já gerou aí um juízo de valor. 2, pense estrategicamente naquele conteúdo, né? Você quer falar com quem? Sobre o quê? Com qual recorrência? E qual o nível de engajamento uma vez que você começa a desenvolver esse plano? Mas tem um outro ponto, Pedro, que eu quero muito ouvir o Diego, porque ele tem muita experiência recente nisso. Eu estou trazendo o que é base assim, de comunicação, e que para qualquer veículo isso é importantíssimo, né? Qualquer planejamento isso é importantíssimo. É quando você desenha aquela vitrine. E quando você desenha aquela vitrine, você tem que ser muito mais inteligente para aguçar a curiosidade de quem quer saber sobre você. Como o Diego trouxe bem, você tem várias outras frentes do LinkedIn que foram crescendo ao longo do tempo. Ele citou várias aqui. Então, assim, se você quer, de fato, que aquele público perceba que você é importante, que você é interessante, que você é relevante. Qual o nível, a quantidade de informação
e que informação e como essa informação precisa estar desenvolvida. No teu perfil estático, que eu falo ali, se de 6 em 6 meses não teve uma alteração, preocupa. Muito bem. E quando você trabalha esse planejamento de conteúdo, mas traçando, eu tenho objetivo, eu tenho plano de ação, eu vou identificando as métricas que é gratuitas, eu vejo meu SSI com as minhas mentoras, eu mentoro mulheres, né? Mulheres para a carreira, e inclusive tem vindo muitas executivas que entenderam que não é blogueirinho aquilo lá. Não mesmo. Não mesmo. Não. E aí eu falo, ó, você vai printar o seu SSI e depois a gente vai ver para onde que foi. E ali Muito bem. começa a ser uma métrica para entender o quanto que você conseguiu evoluir, e o próprio LinkedIn te dá ali 5 a 8 parâmetros que você precisa medir para fazer com que o seu perfil chegue em escala a mais pessoas. Então, ali não é playground, ali é data-driven, ali é estratégia, ali é inteligência, Muito bem. mas é vitrine também, né, Di? Não, é vitrine também. A Francis, ela obviamente tocou em pontos bem importantes. Ela focou bastante na comunicação pessoal, né? De um perfil pessoal. Exatamente. O que eu posso contribuir mais, além do perfil pessoal, é a questão de gestão de marca empresarial no LinkedIn. Então, o meu trabalho é mais com foco nos desenvolvimento de marcas de empresas e startups lá. Essas empresas, quando elas entrarem no LinkedIn ou startups, elas obviamente têm que saber qual é o objetivo dela lá. Talvez vendas, talvez mais institucional, mais educacional, criar uma agenda de conteúdo que tenha a cara do LinkedIn, então que tenha vídeos interessantes, que tenha textos bem estruturados, porque o pessoal do LinkedIn gosta de ler bastante, tentar entender um pouco do algoritmo da plataforma, que é importante também. Então, para uma empresa, uma startup que quer começar a entrar no LinkedIn, vai ter que pensar nisso, vai ter que pensar no conteúdo para a plataforma, entender como é que funciona o crescimento de uma marca empresarial lá, entender que uma marca de uma empresa, uma startup, só vai crescer no LinkedIn, não só pela marca em si, mas pelas pessoas que representam ela. Então é interessante que você tire um tempo com a sua equipe, explique como é que o LinkedIn funciona, como é que o perfil pessoal de cada um desses colaboradores tem um papel no crescimento da marca empresarial, porque só a company page, que é basicamente o perfil institucional de uma empresa, não vai crescer sozinho. Então, vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito, que é o do Banco Inter, por exemplo. Eu acho que o Banco Inter é uma empresa que eu acompanho muito o LinkedIn, e eles têm essa cultura gigantesca dos colaboradores utilizarem muito o LinkedIn. Então, eles têm um crescimento orgânico gigantesco, porque eles estão sempre lá divulgando algo que o Inter faz. Então, essa é uma estratégia boa de crescimento, de gestão. Então, se você seguir isso, o crescimento ele vai vir de uma maneira orgânica. Você também pode impulsionar conteúdo também, se quiser. Pelo que eu vejo, quando você faz o desenvolvimento de uma marca empresarial, de startup, do LinkedIn, se você seguir essas estratégias, o resultado vai vir, seja para você que está desenvolvendo uma estratégia de vendas, seja para você que está ali procurando um colaborador, que está procurando investimento. Então, sempre quando eu tento fazer algum tipo de mentoria com startups, empresas, ou até menos ONGs, por exemplo, eu tento sempre colocar isso, que só a marca em si no LinkedIn dessa iniciativa não vai ser suficiente para fazer ela crescer. Eu vou dar exemplo com uma organização que eu trabalho há bom tempo, que é a Rede Cidadã. Eu trabalho lá há 4 anos fazendo a gestão de marca e comunidade da Rede Cidadã no LinkedIn. E sempre que eu posso, eu passo essa cultura interna para os colaboradores, para eles utilizarem o LinkedIn. Vai ser bom para a empresa, mas vai ser bom para eles também. Quando você consegue colocar isso na cabeça da pessoa, ela vai perceber que ela contribui com o crescimento da empresa dentro do LinkedIn, também vai contribuir com o crescimento profissional do perfil dela. Então, é mais ou menos indo com relação a isso. E, obviamente, tem os números, então o LinkedIn te dá muitas informações importantes de graça. Se você faz gerenciamento de empresa lá, o LinkedIn vai te dar números importantes sobre quem visitou o perfil dessa empresa, de onde essas pessoas são, enfim, a área no qual elas atuam, o tamanho da empresa. Então, fazer essa gestão lá é muito bom, porque o LinkedIn te entrega muita coisa de graça. Assim, muita coisa de graça. E se você utilizar esses números que o LinkedIn te entrega, você vai conseguir direcionar muito bem para quem é o conteúdo que você quer entregar, qual setor, qual empresa, e desenvolver a sua estratégia lá dentro de crescimento empresarial e de prospecção de oportunidades também. Para empresas, startups e até mesmo para ONGs, né? Que eu já atuei bastante também com ONG também. Uau. Jade,
impressionante, assim, porque cada episódio tem uma dinâmica. Eu fiquei aqui maravilhado, escutando, né? É engraçado porque a gente está numa mesa mais silenciosa, mas é isso, Comunicador porque... é palestrinha, né? Uau, A gente, palestrinha. né, a gente tem que se segurar aqui. Mas eu tô com umas coisas aqui que eu fiquei sabendo de vocês, mas antes disso, é impressionante, porque a minha pergunta ela foi totalmente despretensiosa, porque, né, a gente está num ambiente que facilita muito isso e tudo mais, mas vocês tocaram em pontos que quem estiver escutando esse episódio está ganhando uma mina de reflexão. Com toda certeza. Né? Porque a gente está falando sobre inovação, às vezes as pessoas querem inventar a roda. A gente tem uma ferramenta disponível ao nosso dispor, e o que a gente vê é que, apesar de o LinkedIn Francis falou, tô lá há uma década, há um tempo e tudo mais, eu também, mas outro dia eu escutei isso. No dia que as empresas, que acho que é onde o Diego está atuando, inclusive com muito primor, né? Acompanho muitas coisas que o Diego traz, entenderem que ali também é um lugar de B2B. Exatamente, né? B2B puro. E não está sendo explorado nesse segmento, assim, quer dizer, claro que está, mas a gente vê muito mais o enfoque pessoal e as empresas ainda estão começando a entender. E quando a gente fala de B2B, o nosso podcast ele tem a temática da inovação. Então a gente está falando aqui do potencial que também tem para as startups fazerem negócios com grandes empresas e parceiros de startup também, né? Acho que fica uma reflexão muito forte nesse sentido. Com toda certeza, assim. Já passou no meu portfólio várias startups que geram negócios e seguem gerando negócios por conta do LinkedIn, a forma que elas expõem os produtos, os serviços e demonstram o valor disso, assim, né? Hoje lá no Mover, que é o programa que eu trabalho, que tem um berço no P&D muito forte, a gente inclusive incentiva que os pesquisadores falem sobre isso. Obviamente existe ali, né, um cuidado da propriedade intelectual, do que eu posso ou não posso expor do meu projeto, da minha pesquisa, mas bons matches aconteceram em arranjos tecnológicos porque alguma empresa viu aquela pesquisa e caminha na direção do P&D daquela empresa e a gente consegue fazer com que esse arranjo seja provocado. Eu acho que isso é muito importante em todos os sentidos, assim. Mas só fazendo uma ponte na fala da Francis, eu conheci a Francis em 2019, lá na Fundeb. E eu Nem tinha pandemia. Nem tinha pandemia ainda, a gente estava numa outra vibe. E eu nunca vou esquecer, assim, de uma das primeiras trocas. Éramos de setores diferentes, mas a gente tinha muita articulação lá dentro. Uma das primeiras trocas que eu fiz com a Francis, ela sentou comigo na Copa. E falou assim, não, como assim você ainda não tá no LinkedIn? Peraí, você faz teatro, você faz engenharia, você tem a ONG, você faz um monte de coisa, trabalha com inovação, como assim que você ainda não tá no LinkedIn? Em meia hora de conversa, num horário de almoço qualquer, assim, na Copa da Fundeb, a Francis foi desenhando coisa e falou assim, agora faz. Toma, me entregou, eu criei o meu perfil a partir daí. Fez bem, uma ótima colocação. Fez bem, não precisa dizer muita coisa. Resumiu o podcast, pessoal, muito obrigado. Exatamente. Então, assim, numa troca muito honesta, assim, eu fui, montei e acho que boa parte do meu desenvolvimento profissional e das posições que eu ocupo hoje e da minha facilidade de gerir isso hoje veio dessa conversa. Desse café de 30 minutos com a Francis na Copa da Fundeb. Então, muito obrigada, viu, Francis? Porque você contribuiu ativamente para o meu desenvolvimento profissional nesses últimos 5 anos. E o LinkedIn começou a ser uma ferramenta muito potente para mim nesse sentido. E isso foi muito legal. Assim. Você está falando de inclusão de mercado, mas o LinkedIn é muito bom de inclusão social. Ele é incrível para o impacto social. Sim. Eu sou professor de um projeto da FMG que se chama Incluir Direito, né, da FMG, que são com alunos de direito, pretos e pretas, que tem esse projeto dentro da faculdade. E durante alguns meses do ano tem módulos, né? E eu faço o módulo para incluir estudantes no mercado de trabalho através do LinkedIn. Acho que legal. Então, lá da FMG, já participei já de algumas cerimônias de graduação, acho que já dei aula para quase 40 alunos, eu não sei dizer, foram muitos. Então, é impressionante como o LinkedIn, obviamente, ele gera negócios, mas, nossa, ele gera muito impacto social, porque é muita gente procurando oportunidade, é muita ONG atuando, e esse é um projeto que ele é maravilhoso aqui de Belo Horizonte, gera inclusão no mercado de trabalho, e eu me sinto incrível, assim, com muito orgulho de ministrar um módulo nesse projeto falando de LinkedIn para estudantes, para incluir no mercado de trabalho. E o quanto que o LinkedIn também precisou
né, se ressignificar nas questões relacionadas à inclusão e diversidade, né? Muito. Com todo esse movimento que não veio de mimimi ao Léo, né? Ele veio porque tem uma missão aí da ONU para 2030, né? Que pauta aí os bolsos das organizações, enfim, relacionada aos financiamentos internacionais, e entre eles, né? Diminuir essa desigualdade, né? Por meio do acesso ou por preconceitos e outras questões, o quanto nós vimos o LinkedIn responder até que rapidamente ou até educando as marcas sobre os processos das vagas afirmativas, por exemplo. Então, vira também uma plataforma de disseminação de boas práticas do como fazer. No início, obviamente, como todo processo de inovação, porque inovação não é só disruptura, é você fazer diferente do que ninguém está fazendo. O LinkedIn topou, né, colocar esse movimento, empresas acertando, empresas errando, mas as boas práticas estando ali. E sobre Jade, o que a gente aprende, o que transforma a gente tem que passar para frente. Eu acho que é sobre isso. Mas não é toda pessoa que faz o que você faz. De ver uma sabedoria, ver uma informação e colocar ela em prática. O maior problema dos humanos hoje, numa informação que pode ser uma inovação no seu processo, no seu posicionamento, onde pode fazer você chegar e ver onde você chegou e que ainda é ponta de iceberg, é lindo, é a gente executar. E aí tem um ponto, a gente pode orientar startup, pode mentorar, marca pessoal, pode fazer vários processos, pode falar no podcast para um monte de gente que está ouvindo aqui. E a questão é, e você vai fazer o quê depois que terminar essa escuta? Exatamente. Exatamente. Não são todos que seguem. Isso é bem claro, Aí assim. palmas pra Jade, né, gente? Porque executou. Até meu microfone ficou emocionado. Eu ia dizer que, assim, a gente pode finalizar aqui, porque é lindo. E, assim, não, as brincadeiras à parte de finalizar, porque eu realmente fico pesaroso, porque esse é o tipo de conversa que a gente poderia fazer em diversos episódios. Com Tem certeza. muita coisa para falar. Vocês tocaram, né? A gente, quando tá... Vocês são, né, entrevistadores, jornalistas, repórter e tudo mais. Vocês sabem do exercício que a gente precisa fazer na escuta, né? Então, eu tô aqui, faço uma pergunta, fico doido para colocar minha... Mas, poxa, a gente ganha muito em sermos os provocadores desse momento. Mas, se me permitem um parêntese, vocês tocaram num assunto importantíssimo em relação ao ESG, que é uma pauta, né, que se torna cada vez mais conhecida e tudo mais, mas que por trás dela está, inclusive, a transparência. Porque se a gente fala de governança, a gente fala de transparência. Se a gente fala de social, a gente fala de transparência. Fala de meio ambiente, fala de transparência. E essa ferramenta nos coloca, de fato, né, Quem é você? numa posição de demonstração de alguns backstages e tudo mais. Claro, aqui para quem está escutando, com uma série de oportunidades de estratégia, não à toa a gente está conversando com o Diego e com a Francis, né? Agora, acho que a Jade seguiu esses passos também porque ela é uma mulher muito inteligente, mas também porque a França é amiga do Cid Moreira, né? Mentira, eu sigo ele. Eu sigo ele, vejo ele lá plantando, colhendo. Parece que é a filha dele que grava. Gente, siga o Cid Moreira. Sigam o Cid Moreira, É suco gente. de entretenimento. Eu quase vim de samba, canção e blazer em homenagem ao Cid Moreira, viu? Mas aqui, eu fiquei sabendo que você teve um furo de reportagem aos 20 anos, depois fiquei sabendo que você teve também uma passagem aí pelo Washington Post durante a pandemia que vocês mencionaram aqui. Ou seja, tem essa parte do lúdico, do romance e tudo mais, mas tem a parte do movimento, né? Como é que foi isso? Conta pra gente aí. Foi o Cid Moreira mesmo? Bom, como jornalista, não tem como não se inspirar, né, com personalidades como o Cid Moreira, né, e tantas outras. Mas o que eu vejo, assim, né, quando eu entrei no jornalismo, eu fui começar, inclusive com uma jornalista maravilhosa, que é Nácia Soares, que está brilhantemente como mineira atuando na comunicação, e falo isso para ela, é o primeiro canal
de disseminação de conhecimentos empreendedores, que se bobear do Brasil, se não for fora daqui. Inácia, um beijão para você, você mora no meu coração. Eu vi Inácia assim na salinha e eu ficava observando tudo que ela fazia, como ela se portava. É uma aula, né? Estar nesse ambiente, né, da aprendizagem é uma aula. Sem E, dúvida. gente, vocês acreditam, né, que eu pegava o ônibus lá na minha região da Pampulha e eu ia até ali, Praça da Assembleia, onde ficava o Canal 23. Obviamente que não era um ônibus só, né? Mas dentro do ônibus, a gente dava os centavos, assim, para partilhar o jornal que o pessoal entregava, assim, pela janela. Gente, eu vi isso, né? E a gente sempre discutia, porque era a mesma galera, como se fosse uma van de escola, né? Vai todo mundo ali e tal. E sempre fui de conversar com estranhos. Eu acho que o papel que está se perdendo muito no jornalismo de qualidade, o repórter, é a gente se interessar pelas histórias das pessoas, pela escuta. Posso só um parênteses? Porque esse negócio de se interessar verdadeiramente pelas pessoas é também core de negócios, né? Que a gente está aqui falando de inovação, está falando de negócio o tempo inteiro. E falta uma consciência coletiva verdadeira, mas por favor, desculpa interromper, mas Imagina. isso é sobre pessoas, né? Imagina, tipo assim, de interesse genuíno sobre o outro. Quando a Jade chega e fala, Fran, eu tava na cantina lá no meu canto tomando meu café, eu saí com um to-do de LinkedIn. Pô, que Perfeito. doida, né? Assim, é de interessar. Assim, como assim você... E assim, pode ouvir, pode não ouvir. Nesse caso, gente, história rápida, assim. Tava indo pro Canal 23, tava conversando com minha galera do trânsito ali das 6h30. E numa das conversas, assim, pois é, tava um surto de dengue hemorrágica em Belo Horizonte, isso lá atrás, olha onde a gente chegou, né? Lá atrás. E ainda não sabia que tecnologia utilizar e pensou-se no fumacê. E aí, na conversa ali, falou assim: não, tem um galpão no Prado. Que está cheio de carro de fumacê, inclusive está habilitado ali os documentos, né, dos carros e tal, só que está faltando, acho que motorista. Gente, naquela época não tinha Google, respeita a história. Peguei a lista amarela, a gente pegava pela rua ali, tá, gente? Não é, né? Imagina um Google, um Google Earth ali, você tentando navegar. E eu fui ligando, Honda, né, gente? Fui ligando um por um. E no jornalismo investigativo, isso acontece, tá, gente? A gente liga se passando por outra pessoa. E não, porque eu acho, tô procurando um negócio assim, assim, assado, tô precisando ir pra esquina e tal, me fala que tem um lugar que tem uns carros assim, assim, assado, assim, é aqui mesmo. Eu liguei pro Carline, que era o chefe de redação na época, um querido, e também, aí ele falou assim, nossa, sério, é sério isso? Então, você vai ligar para Fernanda Zaccur. Olha, não tenho a Zacur no LinkedIn, se estiver me ouvindo, pode me conectar. E liguei para ela e falei assim: olha, Zacur, pegaram a Zacur, os motoristas foram lá, pegaram a Zacur, levaram ela nesse lugar e ela pegou as imagens ali, fez a reportagem, depois a gente foi cobrar da prefeitura. E aí saíram correndo, ai, quem que é aquela menina que descobriu isso, porque ninguém sabia nem o meu nome, né? E aí tinha uma mensagem, né, eu trabalhava só meio horário, né, estagiária, aí tinha uma mensagem na minha mesa assim, vá assistir o jornal de ontem. E eu não consegui assistir de casa, porque é uma correria danada, não tinha também a TV pro canal, então fui lá assistir, sentei para assistir, tava lá, produção Francis Aquino. Gente, eu voltei para olhar aquilo assim, e depois foi fantástico o Jornal Nacional, porque tentaram pegar a informação, o galpão já estava bloqueado, enfim, para fazer o controle todo da informação. A gente sabe desse lado da imprensa também, né? E aí foi quando eles fizeram um processo de inscrição dos motoristas e começou a rodar assim os fumacês com gente com dengue hemorrágica morrendo, enfim. Então isso mostrou muita coisa para mim. Um outro foi quando, trabalhando com Jade, né, com pessoas maravilhosas, né, pela Fundep, com 37 institutos de ciência e tecnologia, por obra do destino, talvez, ou do preparo e da oportunidade, que eu prefiro dizer, que esse é o destino. Durante a pandemia, eu estava lá na Fundep, mas eu já tinha esse movimento de estar no locus, então eu não ficava
no escritório, né? Eu ia nos laboratórios entender o que estava acontecendo lá por dentro, né? E um deles foi o CT Vacinas. Nesse momento, eu vi que tinha um produto que dava para potencializar ali pela Fundep, que era ativar a divulgação científica dos projetos de laboratório. E aí o meu time de 4 pessoas, um time maravilhoso, começou a trabalhar intensamente, pautando e buscando conteúdos para trazer para a nossa rede, que hoje tem mais de 20 mil seguidores, a Fundep hoje é isso, mas começou com um LinkedIn. Esse movimento de divulgação científica. Nosso produto era a própria ciência. E aí, quando chegou a pandemia, o próprio CDCom falou, olha, Francis, vamos precisar de parceria aqui, vamos junto e tal. E eu tive a honra, né, de poder contribuir com esse processo, ajudar os pesquisadores que ali estavam, o professor Flávio, Ana Paula, Gazinelli, a Santuza, muitas vezes levando a equipe de reportagem lá toda equiparada, para poder falar do movimento pró-vacina, pró-ciência, movimento muito delicado. E a minha alegria maior é ver que depois dessa jornada toda, esses pesquisadores e a própria UFMG, né, em nome da reitora Sandra, foram condecorados com as honras maiores por ser o estado que testou pela sua universidade 1/3 do estado de Minas Gerais. A gente está falando de salvar vidas, né, gente? E aí fica o meu aprendizado, assim, se prepara para fazer a transformação quando aquela oportunidade chegar nas suas mãos. Pode ser a Jade, e pode ser milhões de pessoas por causa da vacina. Então, o poder da comunicação, e se você ainda não está nesses canais, né, divulgando o que de fato você faz de valor, você está deixando de ocupar um espaço muito nobre, porque quem não tem conteúdo sabe ocupar esse espaço com muito mais velocidade de quem tem conteúdo, porque as pessoas que têm conteúdo são mais críticas. E aí que vem meu movimento. Meu movimento é todos comunicadores mesmo. Mas hoje, quando me demandam, eu tenho falado mais não do que sim. Também é muito importante. Eu gosto muito de acompanhar o conteúdo de uma bióloga, que é a Mari Kruger, e aí ela fala uma frase que eu acho que é muito legal. A gente precisa levar a informação para a internet, porque a desinformação já está lá. E aí eu acho que diz muito sobre isso, assim, né? A gente tem hoje muito mais pessoas sem conteúdo ocupando esses lugares do que pessoas com conteúdo conseguindo fazer isso acontecer. E aí é de muito orgulho, assim, a gente ter dentro de casa, aqui em Minas, a primeira vacina de Covid do Brasil, o teste do pezinho, que é uma coisa, né, que todo mundo faz quando nasce, e isso nascido do berço da ciência acadêmica, nossa, aqui dentro de casa. Eu acho que isso é muito potente. É especial, é importante tentar também dar espaço para essas pessoas que têm um conteúdo legal. Às vezes eu conheci muita gente que faz coisas incríveis, mas ninguém dá espaço para essas pessoas. Uma das razões de eu me tornar colunista da revista BH Impress é tentar dar espaço para as pessoas falarem das suas conquistas, dos seus trabalhos, dos seus desafios. Eu já entrevistei 12 pessoas para minha coluna já. Em toda entrevista que eu faço com essas pessoas, algumas vezes essas pessoas não têm tanto espaço assim nas redes sociais ou não sabem tanto quanto utilizar. Eu sempre pergunto nas entrevistas como foi a sua jornada, qual foi o seu maior desafio, como você chegou onde você está, como você já impactou, né, a sua atuação, onde você atua no mercado. Então é importante também você tentar ter um interesse nessas pessoas, mas se você tiver a oportunidade, dá o espaço para essas pessoas falarem o que elas fazem, né? Dá uma voz para elas. E se você tem esse espaço, você já consegue alcançar mais pessoas. Então é importante também dar espaço para essas pessoas. E uma atenção no que foi trazido aqui sobre a desinformação. A IA generativa está aí. Né? E quem conseguir usar, né, para desinformação, a utilizará. Já está utilizando, faz né? com que a gente seja muito mais criterioso sobre fontes. Então, tem um processo aí que é maravilhoso de potencializar todo o banco de dados a serviço dos conteúdos, mas tem um outro processo também que aí as políticas públicas, por isso que as políticas públicas brasileiras estão estudando com tanto afinco, para que a gente possa aí ter um nível de segurança sobre os dados que são trafegados.
E isso é tão relevante porque nós estamos no ano de eleição, no segundo semestre, eleições municipais, e a gente sabe o quanto que esses canais, as redes e os algoritmos são poderosos quando entram em mãos erradas. Então, atenção sobre o uso das novas tecnologias com responsabilidade. Boa. Eu tinha tanta coisa para perguntar, mas a gente vai. É verdadeiro, assim. A gente Esse vai... papo foi para política, foi mas para assim, ciência. É incrível, porque quem estiver escutando, que fique, né, que a gente, como a gente vai ficar, Sim. que fique com vontade de ter conversado mais. Porque já fica aqui uma recomendação, né? Acompanhe a Francis, acompanhe o Diego, como a gente sempre faz, os arrobas estão na descrição do nosso podcast, porque lá vocês vão ter a oportunidade de também se conectar. E a gente está falando sobre ciência, poxa, eu me formei como pesquisador, né? Então, isso não pode deixar de tocar meu coração jamais, como não toca. Eu represento o Brasil fora, não estou aqui para falar de mim, é de vocês, com essa convergência, de como a gente está sendo coerente em relação a esse movimento de criar um conteúdo para as pessoas que vão poder também escutar. E dito isso, eu queria... A Francis contou que ela é amiga do Cid Moreira, né? Essa piada já ficou velha aqui para esse podcast. Eu queria saber de quem que o Diego é amigo, assim, sabe? Porque certamente muita gente é amiga do Diego também. E a Francis contou um furo ali de uma coisa legal dela. Queria saber, dentro dessas entrevistas, ou até mesmo das coberturas que você faz, eu acompanho muitas delas, né? O que te chamou a atenção? Qual seria um episódio, assim, que você gostaria de contar com uma lição? Porque eu acho que a Francis trouxe isso também muito bem, né? Foi uma lição. O movimento gera movimento. Eu estou aqui nesse momento conversando, inclusive, com você, porque a gente se conectou pelo LinkedIn, inclusive. Né? A gente provavelmente já se acompanhava antes, e em algum momento a gente falou, poxa, vamos convergir? Né? A Francis, eu acompanho a Francis na presidência do Conselho de Inovação, há um convite da Seminas, enfim. Então a gente está aqui, a Jade é a presidente nacional do Engenheiros Sem Fronteiras, que me convidou para fazer parte desse conselho. Então a gente está numa mesa de plena conexão. Então, o movimento gerando movimento. E eu vou dizer de novo, hein? Pedro foi meu professor na graduação. Fechou o ciclo. Fechou o ciclo. De quem você é amigo, Diego, além da gente? Bem, eu não sei dizer, assim, amizade, mas eu tenho conexões bem interessantes. Uma conexão boa que eu fiz esse ano foi com a gestora do Minas Trend, aqui em Belo Horizonte, porque eu sempre tive curiosidade para saber como é que organiza aquele evento. Então eu achei uma maneira de chegar nela. Eu queria muito entrevistar ela para saber qual é o desafio de fazer o Minas Trend aqui em Belo Horizonte, porque eu queria saber como é que isso funcionava de alguma forma. Porque eu gosto de moda e eu sempre tive essa curiosidade. Então, através dessa conexão, eu fiz uma entrevista com ela para a revista, perguntando sobre Minas Trend, quais são os desafios, a história do evento em Belo Horizonte, da moda aqui em Minas Gerais também. Foi uma conexão muito boa, porque eu fiquei sabendo mais sobre um evento que é a cara, assim, da moda mineira, da Semana da Moda Mineira. Então, foi muito bom ter essa conexão com ela. Também tive a oportunidade dessas conexões do Minas Trend, de poder palestrar no Minas Trend esse ano para startups de moda, empresas de moda também, falando sobre a atuação dessas organizações no LinkedIn. Então é uma conexão muito boa, mas eu posso dizer que o ambiente de inovação em Belo Horizonte te gera muitas conexões boas. Isso é sem a menor sombra de dúvidas. Desde o Justino da FCJ, que eu acho que é uma pessoa incrível aqui de Belo Horizonte, que vale muito a pena conhecer. Vai ter o Minas Summit agora em junho, dia 26 e 27, né? Que vai dobrar de tamanho. O Justino é incrível, tem pessoal do Orb, tem pessoal do Impact Hub ali na Savassi, do Cid, né? Aqui também é incrível também. Então, eu fico impressionado. Obviamente, tem uma certa bolha do pessoal de startups e inovações de BH, mas a partir do momento que você consegue tentar entrar nesse espaço, você vai desenvolver conexões e conhecer amizades assim, com pessoas incríveis, que colaboram muito com esse ambiente de inovação aqui de Belo Horizonte. E ele é muito forte. Isso. Muito forte. Muito forte. Já fica aqui uma dica para quem está acompanhando, né? Porque desses que o Diego trouxe, que a Francis também tão bem colocou ao longo dessa fala, a gente tem vários na nossa agenda de conversa, né? Porque tem uma pergunta que eu acho que eu já nem vou fazer mais, o que fazer para fortalecer esse ecossistema? Porque ele existe. Mas ele não necessariamente está bebendo da fonte de toda a potência, que é uma palavra que você gosta muito, Jade, também, de toda a potência que tem, né? Não é isso, Jade? Exatamente, né? A gente
veio de um boom muito grande do ecossistema daqui. Eu acho que ele começou também, talvez se desconectar, se perder um pouco. Eu acho que tem existindo um movimento de recuperar essa potência mineira, né? E o Minas Summit, eu acho que é um reflexo muito positivo disso. Ano Demais. passado o evento foi incrível. Esse ano ele Foi. dobrando de tamanho. Acho que ele reflete muito bem esse interesse mineiro de fortalecer o ecossistema e de trazer essas pautas para cá e mostrar o quanto que Minas é grande e potente em inovação. Né? Todo mundo olha para São Paulo, todo mundo olha para fora, mas aqui no nosso pão de queijo, no nosso café, a gente está fazendo estrago dentro do ecossistema da maneira mais positiva possível da palavra. Eu gosto de falar que a gente é o melhor espaço de formação de capital intelectual Sim. e caráter tipo exportação. Então, aqui é gente que estuda, que tem conteúdo, que tem propósito, e para mim é uma alegria estar nesse papo aqui conversando e aprendendo com vocês, mas muito mais por entender que vocês dois estão à frente desse projeto como duas pessoas apaixonadas pela ciência. Eu acho que não existe ecossistema de inovação e engajamento para um ecossistema de inovação forte sem passar pela ciência. Sim. Né? Então, ontem eu estava numa discussão onde estava Níveis e Viane, Stellantis, na Fundação Dom Cabral, né, com o professor Hugo Tadeu e tantas outras personalidades que a gente admira muito no ecossistema de inovação, falando exatamente sobre isso que vocês estão questionando aqui. Como fortalecer esse ecossistema. E a resposta é, o ecossistema, ele existe, ele é forte, a gente comunica mal demais. Exatamente. E é isso que a gente vai mudar. Exatamente. Assim, né? Essa mesa não Hashtag somos todos comunicadores. É isso aí, Vamos levantar hashtag. esse movimento. É muito projeto incrível que não chega nas pessoas. Não é? O objetivo, acho que nessa questão, é tentar trazer mais pessoas para o ecossistema aqui de Belo Horizonte, divulgar projetos. Tem um projeto que eu conheci agora em 2024, que é o Startup da Quebrada. Gente, Muito bom. isso é Que é maravilhoso. incrível. É Junto com o Engenheiros Sem maravilhoso. Fronteiras, né? E assim, Da entra Franciele. isso entra numa outra pauta. É. Isso entra numa outra pauta que vira um outro episódio de podcast. Mas assim, a favela de Minas Vamos fazer é um potente outro sobre demais. favela, por favor? Vamos, cada Eu visão de quero. Franciele, por favor. Por favor, sentem nessa mesa Franciele, com a gente. venha. Então vamos lá, vamos falar mais nomes aqui, ó. Agradecer o Gabs do Casarão também, favor. porque o Gabs está promovendo esse momento aqui, né? Obrigado, Casarão da UNA, Gabs. né? Obrigado. E queria Gabs também é conselheiro estratégico da da organização. Hein? organização. A gente estava falando sobre o Rafael Ávila, o Rafão. Maravilhoso. Que também criou um movimento em Belo Horizonte, né? Depois de visitar alguns países. Você falou da China e tudo mais, me lembrei de Israel também, que sempre foi uma potência de inovação, né? Enfim, hoje a gente vive num cenário que ele está envolvido num outro quesito. Rafão, quando isso aqui era mato, ele estava falando de inovação. Um abraço para ele. É, a um gente abraço falou pro que Rafão, dá esse querido. abraço pro Rafão. Também pro Sou da Roça, que é nosso apoiador, né? RP Gráfica. Pessoal da Bem Dizer, Breno, um abraço para você também. São nossos apoiadores. Mas por quê? Porque nesta conexão, como um todo, a gente tem uma tendência a levar para um lado que é, muitas vezes, de necessidade de furar, estourar as bolhas que existem. Sim. Que eu acho que é um pouco do que o Diego trouxe também. Como estourar essas bolhas? E aí você estava falando, continua, por favor, porque não era minha intenção ter te interrompido. A startup Sou Da Quebrada. da Startup da Quebrada, Quebrada. né? Você estava falando do pessoal que tanto apoia o Engenheiros Sem Fronteiras. Por favor, vai em frente. Eu acho que é isso, assim, isso tem que virar até um podcast inteiro sobre isso, assim, né? A potência Concordo. da favela. E aí o Engenheiros Sem Fronteiras, que é uma organização que está presente em mais de 103 países do mundo, tem uma representatividade muito forte no Brasil, com 48 núcleos regionais aí, fazendo um trabalho massa, vai ter o privilégio de receber aqui em Belo Horizonte, esse ano, o Congresso Nacional, justamente para falar sobre empreendedorismo, inovação e engenharia na favela. E Legal. o tanto que as comunidades daqui são potentes, os empreendedores são potentes, a comunicação da periferia é potente, e trabalhos como o da Fran e do Cadu precisam ser, assim, multiplicados de uma maneira muito gentil e de uma maneira muito especial. Porque o Cadu, por exemplo, conseguiu colocar a favela no mundo,
né? Ele conseguiu tirar o aglomerado da Serra do miolo de BH e levar para o mundo artistas, pauta, arquitetura, engenharia, inovação. A Fran desenvolvendo empreendedores locais aqui. Franciele Sena. Ela é maravilhosa. É isso, assim. Eu acho que projetos como esse precisam ter vida longa. E eles são muito mal comunicados. Sim, só para deixar uma questão aqui, eu entrevistei a Franciele para minha coluna na revista BH Impressa. Eu fiz questão. Eu fui no evento de inauguração de um processo de aceleração que eles estavam fazendo aqui em BH. Uhum. E eu fiz questão de depois entrar em contato com ela e entrevistar ela para minha coluna. Porque realmente o objetivo é isso. Se você faz parte do ecossistema e você encontra um projeto como Startup da Quebrada, você tem alguma maneira de divulgar esse projeto, seja no LinkedIn ou numa coluna de revista, divulga. Porque é algo incrível que nasceu aqui em BH, que gera inclusão, gera inovação, gera educação. E se você puder divulgar isso, divulga. Então o ecossistema também tem que trabalhar para uma forma de divulgar isso de uma maneira efetiva. Muito bom. As pessoas têm que saber sobre isso. Eu conheço poucas pessoas que sabem do Startup da Quebrada. Eu não entendo como, porque é um projeto muito bom. Eu também não consigo entender como, assim. E o nome do Cadu também, né? Ele... Não posso dar spoiler, mas vocês ouvirão muito sobre Startup da Quebrada. Por favor. E mais do que isso, assim, acho que movimentos como Expo Favela, que aconteceu ano passado, Foi sensacional. que foi sensacional, com uma vitrine incrível, vários empreendedores daqui mostrando para que vieram com pautas que envolve arte, gastronomia, cultura, inovação, tudo dentro de um único ambiente, respirando Belo Horizonte, né? Respirando a essência de Minas Gerais, também precisa florescer. Então, por mais expor favelas aí pelos próximos anos. E pelo tempo que é limitado e que é uma pena, né? Eu fico com a sensação de que a gente conseguiu pelo menos atingir um pedacinho de um ponto que a gente poderia. Sim. Uma mega de uma provocação, porque assim como, né, os projetos incríveis que a gente falou que não tem chegado às pessoas, e você, tem chegado às pessoas? Então fica uma bela de uma hashtag aqui, somos todos comunicadores, fica uma bela de uma provocação aqui sobre a potencialidade que não está sendo explorada por meio do LinkedIn, do próprio Diego, procurem o Diego, da Francis, procurem a Francis, da Jade. De verdade, tá? O conteúdo é bom. E os próximos convidados que vão estar aqui, que vamos ajudar também a construir essa linha de raciocínio, de conexão genuína, né? Orgânica, como vocês tanto tocaram no assunto. E, para a gente finalizando, Jade, se você me permite... a gente falou sobre pessoas legais, mas porque eu coloquei a ampulheta aqui, eu fiquei tão entretido que eu esqueci de virar ela. Então, assim, eu não sei se passou, se não passou. Eu tô indo pelo coração, com a certeza de que vocês estão convidadas e convidados para sentar de novo com a gente aqui e a gente explorar mais dessa história como um todo. Agora, como falar de inovação no Cafezinho da Inovação sem tocar no assunto da comunicação, né? Então, talvez vocês tenham criado um fundamento para tudo que a gente vai trazer depois. E para quem está em casa, a provocação está colocada, a Francis trouxe no início do episódio. O que vocês vão fazer quando esse episódio acabar? Então, e vocês, né? Essa pergunta é para você também. Já que é um cafezinho, tem uma tradição aqui também de uma pergunta do final, que é: com quem vocês gostariam de tomar um cafezinho? Qualquer pessoa no mundo, viva ou póstuma. Tá lá, eu vou começar com o Diego dessa vez, Francis. Nossa, eu realmente não consigo te dizer qual pessoa. Porém, eu já participei de muitas edições do TEDx aqui no Brasil. E eu gostaria muito de poder tomar um café com a pessoa que tirou o TED do papel, assim, que realmente fez o TED o que ele é hoje. Então, acho que seria essa pessoa, o pessoal responsável pelo TEDx ao redor do mundo, assim. Acho que seria bem legal poder conversar. Eu gosto muito do TED, é muito legal. Muito bom. Conteúdo de qualidade, né? E com uma dinâmica metodológica. Essa pergunta, ela é um pouco torturante, assim, mas, sem dúvida, eu fiquei invejando todas as minhas amigas que estavam na plateia escutando Thaís Araújo entrevistar Oprah Winfrey, gente. Nossa. Assim, eu queria estar respirando aquele ar. Eu gostaria de ter... eu acho que respirar o ar é entender a jornada dessa mulher, a história que ela percorreu, e uma mulher que é dona da própria história,
protagonista, comunicadora e potencializadora de transformação, né, de fazer com que outras pessoas possam ter voz e serem protagonistas. Então, até gaguejei um pouco aqui, porque me emociona muito, né, e me inspira muito, né, a gente ter essas mulheres que nos representam, né, que ocupam esse lugar, e ela sendo uma mulher preta, periférica, num país totalmente, né, preconceituoso, né, que tem uma história tão dolorosa, e ela chegar nesse lugar onde todo mundo para poder vê-la. Eu ia falar da Luísa Helena Trajano, mas eu consegui vê-la no evento, tirei foto e postei no LinkedIn. Eu vi, postou mesmo. E você, Jade? Hoje, assim, como eu vou ter a oportunidade de responder essa pergunta por várias vezes, então eu tenho uma lista muito grande. Vamos ter que pedir um patrocínio de café pra Jade, tem uma fila muito grande. Hoje eu vou trazer isso de uma maneira um pouco mais regional para os meus 2 momentos profissionais, assim, que é o ESF e hoje na inovação para pesquisa, ciência, tecnologia. Então a Fran, com certeza, acho que essa conexão da Franciele Sena com Engenheiros Sem Fronteiras é hoje um dos meus grandes objetivos enquanto gestora da organização. Então, Fran, me nota! Então, assim, com a Fran, com certeza. E uma outra pessoa que não é conhecida, não é famosa, mas marca dentro, principalmente nessa semana, marca dentro da minha jornada profissional uma grande potência de desenvolvimento, que é o Railson Martins. Muito bem. Foi um dos melhores líderes. Incrível. Um dos melhores líderes que eu tive o privilégio de trabalhar e ser gerida por ele. Então, hoje eu fico com Fran e Rai pro meu próximo cafezinho. Então tá, pessoal, olha só, eu posso acompanhar vocês e tomar esse café? Com toda certeza. Eu quero em todos. Bom, ninguém me perguntou, mas eu vou falar, né? Hoje eu quero tomar café, sabe com quem? Com os meus estudantes, meus alunos, que não são meus, afinal de contas, aprendo com eles tanto quanto eles dizem que têm oportunidade de aprender a partir da minha provocação. Daqui a pouquinho eu vou dar aula para eles e é uma reflexão muito importante, assim, porque como o tempo passa, eu tenho tentado exercitar a consciência do presente. E muitas vezes a pessoa que está do nosso lado é a pessoa que a gente tem a oportunidade de menos prestar atenção, né? Então, assim, eu acho que isso fica como uma reflexão muito importante, inclusive emendando em 2 questões. A primeira é, se você tem uma história legal, contacta a gente. Eu vou na linha do que o Diego provocou hoje. A gente quer te dar espaço para contar. Então, muito ficou bom. Um convite aqui para vocês, né? E o segundo ponto é que é uma pena mesmo que esse tempo que é tão precioso seja limitado, porque eu adorei. Esse foi o nosso 2º episódio do Cafezinho da Inovação e para Inovação, porque vai ser sempre esse nome. Quero agradecer minha parceira Jade, agradecer muito Francis Aquino, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Diego. É sempre um prazer construir com vocês, que a gente saia daqui fortalecido em relação à nossa conexão e deixo a palavra para vocês, depois da Jade fazer os agradecimentos dela também, assim como a gente agradece a Una, time do Nave, Comunicação Una, muito obrigado pelo apoio. Sem vocês a gente não tem condição de fazer esse episódio acontecer e o nosso cafezinho ser um projeto que gere conteúdo de qualidade. Muito obrigado, pessoal. Sair de uma mesa dessa é até difícil, assim, né? Da vontade de continuar aqui conversando. Mas é um privilégio fazer essas trocas acontecerem e o quanto que isso enriquece, né? O quanto que a escuta, a comunicação e a conversa enriquecem a gente. Então, muito obrigada por terem topado tão rapidamente esse convite. Tô muito feliz que esse 2º episódio saiu, assim, né? Acho que foi um desafio chegar até ele, mas muito grata por esse momento. Então, acho que até fortalecendo um pouco o motivo das trocas de hoje, eu vou canalizar meu agradecimento aqui, quem está do meu lado, fazendo isso acontecer. Né? A instituição, as pessoas, quem está por detrás disso e quem está aqui nessa mesa com a gente hoje. Bem, eu agradeço muito o convite. Eu desejo muito sucesso para vocês. O Ambiente Podcast em Belo Horizonte está crescendo cada vez mais. É um formato de mídia que chega em cada vez mais pessoas. Eu acredito que vocês também oferecem uma ferramenta para dar voz para as pessoas e também vocês oferecem uma ferramenta para aumentar o alcance do ambiente de startups e inovação de Belo Horizonte. Então, parabéns pelo podcast, estou muito feliz de estar aqui.
Eu também organizo podcasts, então sei como é complicado ter um podcast, não é algo fácil. Então, continuem essa jornada, continuem crescendo, eu acredito que vocês vão chegar em cada vez mais pessoas, o que realmente é o mais importante. Dar voz, gerar conexões e também apoiar esse ambiente aqui de Belo Horizonte, que precisa de cada vez mais de vozes, né? Que digam coisas importantes e positivas também. Boa. Obrigado, Diego. Eu reforço a pergunta do início, né? E agora, o que vocês vão fazer? Então, eu coloco meu agradecimento aqui nessa discussão e minha provocação para todos vocês que estão nos ouvindo para sair da ideia e colocar a execução em prática. Perfeito. Muito bom. E aí, pessoal, a gente não fez a pergunta que o Diego também faz para os convidados dele, né? Que a França certamente, como essa super jornalista, também faz. Vocês querem saber mais sobre a jornada? Se contatem com eles, com a gente. Nós estamos aqui, os arrobas estão na nossa descrição. Um prazer estar aqui, muito obrigado. E até a próxima Cafezinho da Inovação.